Bom dia a todos, meus amados, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais um amanhecer, onde o Senhor nos deu uma noite de sono reparadora, onde o Senhor já nos dá esse ar para respirarmos gratuitamente a cada dia, a cada momento, com os feitos do Senhor, com a sua onisciência, com a tua presciência, com tudo que o Senhor faz mediante todas as coisas. Assim como ontem à noite estava na casa dele para aprender um pouco mais sobre ele, sobre os mistérios, sobre a sua palavra, sobre a sua verdade, que nos tira de cativeiros. Cativeiros esses que a Bíblia relata desde o início, o cativeiro do Egito, que a Bíblia menciona que ficaram 400 anos ali em cativeiro, aprisionados. E dentre tantos cativeiros que aconteceram, assim como eu mencionei ontem sobre Gideão, que ele estava ali, o povo de Deus mencionado ali, estava no cativeiro da opressão, os midianitas ali, tomando tudo que era daquele povo, tudo que ele produzia. E também depois tem o cativeiro da Babilônia de 70 anos. Mas eu digo a mim e a vocês, meus irmãos, esses cativeiros, eles existem até hoje. Assim como ontem o nosso pastor, ele ministrou uma palavra sobre esses cativeiros. E é bem cristocidente, essa coincidência em Cristo, que de manhã eu já estava falando sobre isso em Gideão, e à noite na igreja foi inclusive exatamente esta mensagem das pessoas que estão vivendo cativeiros, não só os que não estão na igreja, mas também os que estão na igreja vivem estes cativeiros. Mas a palavra do Senhor que cura, liberta e restaura, ela está à porta e o Senhor tem pressa para curar você, tirar você da opressão. E aqui hoje a palavra vai dizer sobre aqueles que precisam estar na seara do Senhor, porque poucos são os trabalhadores. Mas eu me levantei, o Senhor me levantou. Eu levantei no sentido de saber que eu estou aqui, mas eu sei também que foi o Senhor que me levantou em meio à minha origem, à minha família de origem, que todos recebem esta palavra diariamente, até a minha família atual. Estou aqui para acrescentar a família que eu digo, a minha constituição, minha esposa e meus filhos em geral, e também, como eu falo sempre, Rodograto Transportes, Falconseg, que essas empresas, ao meu ver, é uma empresa, é uma forma da gente estar levando essa palavra, é um ministério, é uma acessibilidade ao outro, de uma forma de levar uma reflexão e uma melhoria entre si, para que todos possam crescer no Senhor e na força do poder dele. Irmãos, mais uma vez, ontem eu cometi um equívoco sobre números na passagem de Gideão. Quero reparar mais uma vez aqui, e eu creio que eu estou falando com pessoas que não estão em cativeiros ao ponto da hora de ouvir que eu falei sobre 12 mil homens que Gideão ele conseguiu ali para ir lutar. E depois no final eu falei sobre os 300, o mistério dos 300, que aí sim está correto. Mas eu tenho certeza que vocês não estão cativos à intolerância, às vezes ao julgamento, né? Talvez de me julgar porque eu errei sobre esse quantitativo que eu falei, 12 mil
e na verdade eram 32 mil. E o Senhor, no momento, ele falou assim, como eu mencionei também, que falou para Gideão que eram muitos homens e as pessoas poderiam, o povo de Deus poderia pensar que eles estavam ganhando ali, saindo daquela opressão pela própria força. Então ele disse, não, é muita gente que o povo pode pensar que foi pela sua força. Você vai falar para eles, quem for tímido e medroso, volte. E dos 32 mil, voltaram 22 mil, onde ficaram 10 mil. E depois sim, o Senhor fez aquele feito que está no verso 3 ali do capítulo 7, que falou assim, não, eu vou te dar o sinal de quem verdadeiramente vai contigo. Aí eu mencionei para vocês que ali era uma forma de ser os homens obedientes, os homens que verdadeiramente estão preparados para esta seara. Aí ele disse, os homens que colocaram a língua na água, lá naquele rio que eu vou levar você até lá, dentre os 10 mil que ficaram, os que colocarem a língua na água, esses irão contigo. E aqueles 300 colocaram a língua na água, e ali foi o sinal que esses eram os aprovados, e os demais, os 9.700, seriam os reprovados. E eu espero em Cristo Jesus que eu esteja falando com homens e mulheres aprovados pelo Senhor. Dentre esses 300 que são aprovados, que neste momento vai falar, não, Marcos está aí, é um ser humano, ele erra, e ele errou apenas esse quantitativo, mas a mensagem não tinha heresia, como não teve e não terá, em nome de Jesus, porque o Senhor tem sido boca em mim e não eu. Eu também não estou no cativeiro do orgulho, de razão, de querer ser alguma coisa aqui, pois assim como a palavra vai nos ensinar em 1 Tessalonicenses, a Bíblia nos ensina por ali que a igreja é do Senhor, nosso Deus, e o seu Filho Jesus Cristo. E eu sou apenas um porta-voz. Então, é isso. E a palavra hoje, central de hoje, está em Mateus capítulo 9, verso 37 e 38, onde diz, e então se dirigiu a seus discípulos, que era Jesus Cristo de Nazaré, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, em nome de Jesus, estou aqui mais um dia, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter me levantado, muito obrigado por ter me colocado entre esses trabalhadores da sua seara. Estou aqui, o Senhor sabe de onde o Senhor me tirou, levando a boa nova aos necessitados, levando uma semente àqueles que não conhecem ainda o teu evangelho, um leite espiritual para aqueles que estão começando a caminhada e um alimento sólido para aqueles que já conhecem a tua palavra. Mas, Senhor, assim como foi mencionado aqui na introdução, como foi falado na casa do Senhor ontem à noite, que as pessoas, que os irmãos, além de sair de seus cativeiros, que sejam preparados como estes, que precisam contribuir na obra do Senhor, na sua seara. Espero em Cristo que os meus irmãos possam compreender-se e buscar a cura, libertação e restauração para que tenha essa preparação de viver com este feito de ser os seus trabalhadores. Oh Pai, em nome de Jesus eu apresento esse texto e lhe peço a melhor compreensão e também que os meus irmãos possam também
entender, compreender o que eu estou dizendo e que possam verdadeiramente ser dentre esses trabalhadores e nos ajudar na sua seara. Espero em Cristo, em nome de Jesus, que muitos sairão desses cativeiros e que assim seja. Amém. Amém, meus amados, meus irmãos, glória a Deus por isso. Então, aqui como disse, aqui é bem explicativo, Jesus estava afirmando aqui que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então precisamos entender, compreender que o Senhor está à porta e bate. Aqui em Lucas 10, no verso 2, já nos traz essa confirmação também, que aqui já era, ali era Mateus relatando os feitos, as falas de Jesus, e aqui já era o médico e evangelista Lucas replicando a mesma coisa. E lhes fez a seguinte advertência, aqui nas palavras de Lucas: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, é isso, meus irmãos, o que temos que entender é que os trabalhos para o Senhor, para a cura, libertação e restauração, seja na minha família, na tua família, seja nos nossos trabalhos, nas nossas funções profissionais, seja no dia a dia, no corpo a corpo, seja no momento da diversidade humana, seja num trânsito, seja onde for, você tem que estar ali preparado, sem cativeiro algum, para dar a resposta necessária dentro da seara do Senhor. Se você e eu precisamos verdadeiramente subir este nível para que o Senhor nos use, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria, além de deixar esses cativeiros, a gente ser dentre esses 300, porque como nessa menção de Gideão em Juízes, começaram ali 32 mil homens, onde 22, só por uma simples pergunta se era tímido e medroso, dali já 22 mil já abandonou o barco, e depois dos 10 mil, mais 9.700 abandonaram também. Ou seja, a gente vai ter aí um percentual aproximadamente de 9% apenas. Então, a minha função aqui, trabalhando nessa seara do Senhor, é levar a palavra adiante para que nós possamos ser dentre esses poucos que trabalharão a serviço do Senhor, mas que primeiro possamos juntos estarmos desprendidos desses cativeiros, dessas prisões. Assim como eu mencionei na introdução, quando eu fiz a reparação dos 32 mil que eu errei, que seria 12 mil, é eu aqui não estar preso no cativeiro, talvez da perfeição, no cativeiro talvez da razão, e simplesmente dizer que eu errei, que não era 12 mil como eu mencionei, e sim 32, e fiz a retratação aqui. Isso é um exemplo para mim e vocês detectarmos juntos o que é cativeiro e o que não é, porque se alguém, como eu disse, simplesmente julgou, Marcos nem estuda direito, Marcos errou, que bom, né, que eu errei, sou um ser humano, mas só dei um exemplo para a gente entender que eu dar o exemplo de não ter nenhum cativeiro, de retratar aqui e tá tudo bem, e daqueles também que entenderem também não vai estar em nenhum cativeiro, o cativeiro do julgamento, o cativeiro
talvez daqueles que querem apontar o dedo sobre o outro, o cativeiro talvez daquele que quer buscar desculpas que o Evangelho talvez não tenha a eficácia. Mas não, meus irmãos, estou falando sobre a palavra de Deus que é viva e eficaz. E essa palavra, ela cura, liberta, restaura. E é por isso que eu estou aqui dentro dessa seara, levando de bandeja a cada um de vocês essa palavra transformadora. E a palavra aqui nos traz também diretamente, como eu disse, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 1, que também vai dizer sobre essa questão que a igreja é do Senhor e não minha, não de Paulo na época, nem não de Silvano, não de Timóteo. Olha bem, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, a igreja do Brasil aqui hoje, ou a igreja de onde chegar esse devocional, a igreja dos Tessalonicenses ou do Brasil, como eu mencionei, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, a igreja é do Senhor Deus Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, no verso 6, também nos contempla para nossa compreensão nessa manhã. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ou seja, nem de vós que estão aqui, que me conhecem, eu não preciso aqui buscar glória para mim. Eu estou buscando aqui glória para o Senhor, mas em compaixão, em bondade, em misericórdia, em amor a vocês, eu levo essa palavra diariamente. Logicamente que eu não vou ser demagogo, porque eu já disse várias vezes que quando eu estou aqui toda manhã estudando, fazendo esse devocional, quem está aprendendo sou eu, quem está saindo dos cativeiros sou eu. Mas também jamais eu ando buscando a glória de vocês. Assim como um dia desse, uma pessoa da nossa igreja, um homem que anda a Brasil afora, fez uma pergunta para o meu vice-presidente: quem é este? E fez um elogio quando ele me passou, e eu fui e falei: toda honra e toda glória ao Senhor. Pois é bom a gente ouvir, porque está sendo observado, mas toda honra e toda glória ao Senhor, porque é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que me dá o discernimento, é Ele que abre a torneira do conhecimento, da profundidade da sua palavra. E eu também nem estou dizendo que eu estou tão profundo, que eu estou aprendendo agora, mas o que eu quero dizer com tudo isso, que tudo é para o Senhor. Pois 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31, nos contempla e me ensina, fechando já esse raciocínio, é que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Eu estou aqui para fazer tudo para a glória de Deus, cuidar do que o Senhor me confiou, zelando para a glória dele. Então, infelizmente, acontece da gente ser mal compreendido às vezes, ser mal interpretado, mas verdadeiramente cada um que me conhece, que busca, que tem acessibilidade a mim, vai entender que no fundo, o Senhor tem a sua essência em mim e eu estou buscando os caminhos corretos. Não sou perfeito, pois eu sou filho de Adão, mas eu estou no último Adão, que foi Jesus Cristo, tentando cada dia mais, assim como ele saiu daquele túmulo no processo de ressurreição, eu tenho tentado também deixar
tudo que não presta, meu, lá na cruz do Calvário, e também seguir com Cristo nessa caminhada, pois Cristo Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E fecho esse dia, essa mensagem, hoje quarta-feira, já 23 de outubro de 2025, na qual desejo a cada um de vocês que sejam dentre os 300 de Gideão, dentre os trabalhadores da seara do Senhor que te espera. Você pode trabalhar dentro da tua casa, no teu trabalho, no trânsito, na igreja que seja, em qualquer lugar, mas o Senhor tem sede, te chama, te busca. É só você buscar a Ele, pois Ele é o caminho. Que assim seja na minha vida e na vida de vocês, para todos sempre. Amém.